Saudações! Retornando à nossa videoaula número 2, referente ao tópico 3, Escola Indígena e Educação Escolar Indígena, para iniciar, eu trouxe uma citação do Ailton Krenak, que ele diz o seguinte: há mestres de saberes ancestrais, como os avós, e mestres de saberes ligados ao embrião da humanidade, as crianças, aquelas que nascem mais para ensinar do que para aprender. Por isso, perguntar para uma criança o que ela quer ser quando crescer é uma ofensa, como se ela fosse receber um crachá de ser só quando adulto. Isso é apagar o que ela já é. Percebam que essa citação ela traz como implicação uma compreensão diferenciada quanto ao papel social da criança. É muito diferente, por exemplo, da nossa compreensão, e aí pensando no papel dessa criança junto à sociedade e do papel que a escola tem junto a essa criança, que muitas vezes a gente termina reproduzindo de compreensão da criança como uma tábula rasa. Então eu trouxe essa provocação para a gente pensar, então por que precisamos de uma lei para incluir essa temática no currículo escolar, a temática indígena? Ora, as civilizações que ocuparam esse território e cujos descendentes ainda estão aqui, são muitas vezes temas para a arqueologia, mas não para o campo da pedagogia. Seus conhecimentos são rejeitados nas práticas de ensino por não serem considerados científicos. Esse pensamento é resultado e continuidade do processo colonial que cria uma hierarquia entre os saberes, na qual apenas os conhecimentos acumulados pela experiência europeia seriam considerados válidos. Dessa forma, a educação indígena no Brasil, portanto, deve ser entendida como uma forma generalista de referir-se às mais diferentes práticas pedagógicas desenvolvidas pelas centenas de povos ameríndios que aqui, em nosso território nacional, habitam. Não devemos, portanto, confundi-la com a educação escolar indígena. E o que a gente entende como educação escolar indígena? Qual seria a proposta para isso? Bom, vamos a uma citação no nosso slide. Usar o termo educação indígena significa deixar de lado o fato de que o índio tem um sistema próprio de educação, baseado na transmissão oral do saber coletivo e dos saberes de cada indivíduo. A educação que a sociedade envolvente tem oferecido para essas populações deveria lhe ser complementar e não substituta. Então, aí a gente já tem algumas dicas de como é que deveria funcionar uma educação escolar indígena oferecida pelo Estado brasileiro para esses diferentes povos, para esses diferentes grupos. Em relação aos direitos indígenas, desde o Brasil Império e até a Constituição de 1988, o arcabouço legal brasileiro institui a política assimilacionista para esses grupos étnicos. Inclusive na Carta Magna de 1934, que defende abertamente a comunhão nacional. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, reconhece em seu artigo 231 a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos nativos. Portanto, baseado no mito da democracia racial, a ideia da comunhão nacional implica no não reconhecimento das contribuições culturais dos diferentes povos e etnias que compõem o que chamamos de nação brasileira. E pior, no reconhecimento estatal de que caberia aos povos não hegemônicos o papel de assimilarem elementos da cultura europeia e ocidental, para isso, abdicando de suas próprias línguas, tradições, costumes, dentre outros. Vamos para uma citação da Vanderlise Barão a respeito do que seria, então, a educação escolar indígena, na sua compreensão. O objetivo das escolas indígenas deve ser a conquista da autonomia socioeconômico-cultural de cada povo, contextualizada na recuperação de sua memória histórica, na reafirmação de sua identidade étnica, no estudo e valorização da própria língua e da própria ciência, sintetizada em seus etnoconhecimentos, bem como no acesso às informações e aos conhecimentos técnicos e científicos da sociedade majoritária, nacional, e das demais sociedades indígenas e não indígenas. Tá, então a escola seria um espaço de disputa nesse cenário instituído. Por que a escola, então, viraria esse espaço de disputa? Ora, a escola constitui um espaço privilegiado para o contato e socialização dos diferentes saberes. E por que então é que a educação indígena seria considerada um problema? E principalmente, um problema para quem? Quem nos dá uma dica a respeito disso é o Bartolomeu Meliá. Ele diz o seguinte: os povos indígenas mantêm sua alteridade graças a estratégias próprias de vivência sociocultural, sendo a ação pedagógica uma delas. A educação desenvolvida pelos povos indígenas lhes permite que continuem sendo eles mesmos e mantenham a transmissão de suas culturas por gerações. Nesse trabalho, mantém-se o pressuposto de que não há um problema da educação indígena. Pelo contrário, o que existe é uma solução indígena ao problema da educação. E como é que seria o currículo dentro dessa premissa?
O currículo não deve ser apenas uma grade de matérias. É a grade de matérias, mas tudo aquilo que envolve a vida da criança, dentro e fora da sala de aula, e que envolve o seu desenvolvimento. Isso é uma citação do primeiro encontro de professores índios do Maranhão, em 1993. Pois bem, em 1993 foi criado pelo Ministério da Educação as Diretrizes para a Política Nacional da Educação Escolar Indígena. Ainda em sua introdução, esse documento nos diz que esse documento será instrumento essencial na implantação de uma política que garanta ao mesmo tempo o respeito à especificidade dos povos indígenas frente aos não índios e a sua diversidade interna, linguística, cultural, histórica. Ou seja, o seu objetivo é a implantação de uma política que garanta o reconhecimento do direito à igualdade de tratamento formal e do direito à diferença, no que se refere ao reconhecimento de suas especificidades. Esse documento traz como princípios gerais as escolas indígenas específicas e diferenciadas, entendida como a caracterização da escola ela deve partir do diálogo com a comunidade a que ela pretende servir. O princípio da interculturalidade. Ele se refere ao intercâmbio positivo e mutuamente enriquecedor às diferentes culturas dos povos que aqui habitam. A língua materna e o bilinguismo. Trata-se de um direito constitucional de utilizar a língua materna, posto que constitui parte integrante de sua cultura, e o português como segunda língua, como estratégia de acesso a diferentes conhecimentos. Finalmente, globalidade do processo de aprendizagem, posto que a aprendizagem é processo social e resultaria, portanto, da própria vida. Bom, para isso, o que é que se faz necessário? Faz-se necessário organizar a escola, desde os espaços físicos, mobiliário, calendário escolar, a gestão, que deve ser organizada segundo padrões culturais da comunidade. O material didático precisa ser produzido com acompanhamento de professores índios, o que nos traz outras necessidades, como a formação de recursos humanos oriundos da própria comunidade. Ou seja, devemos formar pesquisadores, alfabetizadores, escritores, professores de português, administradores e gestores, tanto nas escolas como nas secretarias de governo, sejam as secretarias municipais ou estaduais. Bom, para finalizar, eu vou deixar alguns questionamentos como provocações para o nosso próximo vídeo. Por que motivo o Estado brasileiro não teria conseguido avançar na legislação infraconstitucional desde o Estatuto dos Povos Indígenas, que está parado no Congresso desde o ano de 94? Ou, por que será que o atual presidente da República, que durante a campanha disse que, uma vez eleito, não haveria mais 1 centímetro de terra demarcada, recentemente tentou atribuir ao Ministério da Agricultura a função de demarcar as terras indígenas? Até a próxima.